E bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num texto bastante interessante, chamado Colocando o Machado à Raiz da Árvore. É um material que nos leva, assim, numa viagem. Começa com a angústia pessoal de alguém face ao sofrimento no mundo e, bem, acaba numa visão bastante radical sobre o mal e a cura. Sim, é uma progressão curiosa, de fato. A fonte descreve um percurso de pensamento. Começa por questionar como é que Deus e tanto sofrimento, pobreza, doença, guerra, enfim, como é que podem coexistir, não é? E depois avança para a descoberta de princípios de cura espiritual. Primeiro a nível pessoal e depois, o que é mais invulgar, a nível coletivo. Certo. Então, o nosso objetivo aqui é tentar desvendar esta ideia central que o texto apresenta. Que muitos problemas, tanto os nossos pessoais como os do mundo, podem não ter origem nas pessoas ou nas circunstâncias, como a gente costuma pensar, mas sim numa fonte diferente, uma fonte impessoal, universal. Parece um bocado estranho à primeira vista. Vamos lá tentar perceber melhor isto. O ponto de partida, como já disseste, é essa inquietação profunda do autor. Se Deus existe, e o texto diz que ele sentia isso quase instintivamente, mesmo sem ter tido formação religiosa formal, como é que se explicam tantos males? Doença, pobreza, os conflitos? A busca dele, no início, não era bem por uma religião, mas era mais por uma forma de Deus, ou o que quer que fosse Deus, intervir e, eliminar os erros da humanidade em grande escala. E o interessante é que a primeira viragem importante não foi uma resposta intelectual, assim, para essa questão global. Foi uma experiência de cura pessoal, bastante marcante pelo que o texto diz. Sim. E o que aconteceu a seguir foi quase instantâneo. Parece que 48 horas depois já lhes estavam a pedir ajuda, a pedir orações por outras pessoas. Foi aí que começou um trabalho de cura que, começou a crescer. Sim, e cresceu bastante rápido, pelo que percebi. O texto diz que em coisa de 18 meses, ele deixou mesmo a carreira que tinha nos negócios para se dedicar a 100% a esta prática de cura espiritual. E durante 16 anos foi acumulando experiências, curas que eram consideradas notáveis em muitas áreas, moral, física, financeira, até relacionamentos. E tudo atribuído a quê? Essa compreensão e realização de uma presença e poder espiritual. Exato. Mas há aqui um ponto de viragem, um momento-chave. Apesar desse sucesso todo a nível individual, que ele testemunhou durante anos, ele continuava a sentir que a resposta àquela pergunta inicial, como é que se eliminam os males em massa, coletivamente, essa resposta ainda não tinha sido encontrada. Quer dizer, a cura individual acontecia, sim. A graça de Deus manifestava-se para quem se agria a ela, claro. Mas e os problemas que afetam comunidades inteiras? Ou o mundo? Como é que se lida com isso? É aqui que a narrativa toma um rumo diferente e, francamente, mais desafiador, eu diria. As experiências que o levaram a uma nova forma de ver as coisas surgiram mais tarde e em contextos já coletivos, não individuais. Um caso que ele relata foi uma intervenção numa epidemia numa escola, pensa-se que era varíola ou sarampo, que estava a ameaçar fechar as escolas todas. Certo. E através de uma abordagem espiritual focada, com alguns praticantes, a situação resolveu-se em 24 a 48 horas. As escolas ficaram abertas, não houve mais casos. Que interessante. E houve mais situações assim? Sim, o texto menciona outra. O controle de uma epidemia que estava a afetar gado numa quinta experimental. Novamente, usando métodos espirituais. E depois, ainda mais surpreendente, talvez, a aplicação destes mesmos princípios alargou-se a cenários como negociações laborais muito tensas e até greves. Foram estas experiências, então, mais do que as curas individuais, que começaram a revelar um padrão diferente, a sugerir outra coisa? Exatamente. Levaram a uma conclusão que, olha, vira completamente do avesso a forma como a gente costuma pensar nestas coisas. A conclusão foi que era possível lidar com os males do mundo sem ter que esperar que toda a gente se convertesse ou procurasse ajuda espiritual individualmente. Uau! E a ideia central que nasceu disto foi esta. Todo o erro, todo o mal, na sua essência mais profunda, é impessoal. Parando para pensar nisso, a implicação é
é mesmo radical. Se o mal é impessoal, então o foco já não está em ter que reformar as pessoas, digamos assim. Sejam políticos, criminosos ou até nós mesmos quando erramos, não é? A necessidade de reforma, por assim dizer, muda de sítio. Desloca-se para essa fonte universal e impessoal de onde o erro parece vir. Ou seja, O problema não estaria dentro de nós, na nossa natureza, mas operaria através de nós. É uma ideia forte. é uma mudança de perspectiva gigante, sim. O texto chega mesmo a argumentar que tentar mudar só com esforço humano, características como, sei lá, falta de amabilidade, dificuldade em perdoar, mesquinhez, que isso é basicamente fútil. Fútil. Porquê? Porque, segundo ele, nesse nível puramente humano, nós não teríamos poder sobre essas qualidades ou defeitos. A falha, a raiz do problema, não seria nossa, intrinsecamente. Mas isso não levanta logo a questão da responsabilidade individual? Quer dizer, se a culpa não é minha? Sim, essa é a pergunta óbvia, e o texto volta a ela mais à frente, vamos ver como, mas a base desta ideia é o que o autor chama a impersonalização do mal. Ele diz que teve esta compreensão lá por 1934, 1935. Percebeu que era um erro focar-nos nos defeitos da pessoa e exigir que ela os superasse sozinha, pelo seu próprio poder. Porquê? Porque nessa visão a pessoa não tinha controle fundamental sobre eles. Era preciso olhar para uma causa mais funda, para lá da personalidade. A responsabilidade depois liga-se mais à ação concreta, não tanto à origem da tendência para agir mal. Pelo menos é o que me parece que ele sugere. Isto usa muitos exemplos do ministério de Jesus, não é? Exato. Menciona também, assim de passagem, que antes de Jesus, Gautama, o Buda, também teria descoberto segredos de cura e até fundado centros para ensinar isso. Mas no caso de Jesus, as curas de indivíduos, as ressurreições, a transformação de consciências, lembra-se da mulher adúltera, por exemplo, isso é visto como o trabalho dele mais conhecido de cura, focado na pessoa ou em grupos específicos. Correto. No entanto, o texto interpreta outros atos de forma diferente. A alimentação das multidões, ou quando ele acalmou a tempestade no mar. Nesses casos, o argumento que é apresentado é que Jesus não estaria a trabalhar principalmente com a consciência individual de cada pessoa que estava ali, tirando a sua própria consciência, claro. Ele estaria a operar num nível diferente, a interagir com um princípio universal que estaria por baixo daquilo tudo. Quer dizer, ao alimentar as multidões, a ideia não era mudar a sensação de fome de cada um, mas sim aplicar um princípio de suficiência ou abundância, que depois se manifestou para todos, é isso. Parece ser essa a interpretação. E ao acalmar a tempestade, não seria tanto sobre gerir o medo dos discípulos, mas sobre lidar com a causa da tempestade a um nível de princípio. É um conceito um pouco abstrato. Sim, é um pouco. É quase como se ele estivesse a mexer nas configurações do sistema, em vez de ajudar cada utilizador individualmente. Essa analogia das configurações do sistema, acho que capta bem a ideia, sim. Acalmar a tempestade, em particular, é visto como um episódio mesmo chave. Para o autor, isso demonstra que fenómenos como tempestades e, por extensão, talvez outros desastres, ou até doenças em larga escala, não são nem atos diretos de Deus, nem simples acidentes físicos aleatórios e incontroláveis. Sugere que existe uma causa por detrás e que essa causa pode ser compreendida e influenciada espiritualmente. A lógica que ele apresenta é interessante. Se as tempestades fossem a vontade de Deus, Jesus, que dizia fazer a vontade do Pai, não as teria mandado calar, certo? Exatamente. E o mesmo raciocínio para as doenças. O facto dele as curar indicaria que não existe uma lei de Deus a favor da doença. Se houvesse tal lei, ele não a poderia quebrar, visto que ele próprio reconhecia que o poder vinha de Deus. Um Deus bom não criaria doença para depois ter de a curar. Precisamente. Portanto, nesta leitura, nem a doença, nem a tempestade seriam culpa de Deus. Teriam outra causa. E o mestre teria descoberto qual era essa causa e como lidar com ela, operando nesse nível de princípio universal. O mesmo raciocínio se aplicaria a outros relatos, como a pesca milagrosa, por exemplo. A pesca? Sim, não dependeria da vontade dos peixes nadarem para a rede, mas da aplicação de um princípio de abundância ou da onipresença do bem, que depois se manifestaria como peixe. Ok, então, se a causa não é Deus e não é só o indivíduo, qual é essa tal causa impessoal por trás do mal, das tempestades, da doença, da falta? O texto identifica de forma muito clara. É a crença universal na existência de dois poderes opostos, o bem e o mal.
Essa crença dualista seria a raiz de todos os problemas. E essa fonte impessoal do mal, essa crença na dualidade, recebeu nomes diferentes ao longo da história, não é? No Velho Testamento fala-se em demónio ou Satanás, o apóstolo Paulo chamou-lhe mente carnal. Certo. E na metafísica moderna, que o texto aborda, usa-se muito o termo mente mortal. Mas o ponto crucial é que todos estes nomes apontam para a mesma coisa, essa crença fundamental partilhada por todos na dualidade de poderes. E o erro fatal, segundo esta linha de pensamento, foi pegar nesta fonte, que é, na sua essência, uma crença, apenas isso, e transformá-la num poder real, ativo, um adversário de Deus. Sim. No momento em que se acredita que o mal, seja qual for o nome que lhe demos, tem poder próprio, independente e oposto a Deus, nesse momento perde-se o domínio espiritual sobre ele. É como se estivéssemos a validar o erro, a dar-lhe força. Ligando isto ao panorama geral que falávamos, a ideia de rezar para que Deus destrua o demónio ou para que a mente mortal seja vencida é vista aqui como um equívoco. Porquê? Parece lógico querer destruir o mal? Porque parte da premissa de que existem de facto dois poderes reais a lutar. O argumento do texto é que a mente mortal, ou demónio, Satanás, etc., não é uma entidade, não é um poder real. É só um nome. Um nome. Sim, um nome que damos à crença na dualidade, à aceitação universal de que existe algo para além de Deus ou contra Deus. E quase como dar um nome a uma sombra. E depois passar a vida a lutar contra essa sombra como se ela fosse real, tivesse substância. Exato. Quanto mais lutamos, mais real ela parece. Essa analogia da sombra é perfeita. O texto até menciona que, nos primórdios do movimento metafísico moderno, quando a mente mortal era entendida como nada, como ausência de poder real, um nome para o erro e não o erro em si, que nessa altura se realizaram curas consideradas extraordinárias. O erro, segundo o autor, repetiu-se ao longo da história, tanto no pensamento religioso mais tradicional como no metafísico. Foi voltar a transformar esta crença num inimigo a combater. E ao fazer isso, dá-se-lhe a ilusão de realidade e poder que ela por si só não teria. Então, lutar contra a mente mortal? Paradoxalmente, seria dar-lhe a única vida que ela tem. Então, se não é para lutar contra ela, qual é a solução que o texto propõe? Aqui entra a tal revelação central. A ideia de que, na realidade fundamental, nós não estamos a lidar com dois poderes. Certo. Estamos a lidar apenas com um único poder. Deus, que ele descreve como infinito, eterno, imortal, omnipresente, omnipotente, omnisciente. E do outro lado, com a crença num suposto segundo poder, que seria, no fundo, inexistente. A chave estaria então na convicção interna, profunda, no momento em que uma pessoa se convence mesmo, lá no fundo, de que nenhum outro poder, chame-se mal, mente mortal, karma negativo, o que for, tem de facto poder algum. Que só existe um poder a operar. Nesse momento, simbolicamente, é como se regressasse ao estado de consciência anterior à queda, ao jardim do Éden, antes de aceitar a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a rejeição da própria ideia de dualidade. E é isto, então, o que o título Colocando o Machado à Raiz da Árvore quer dizer. Não é andar a podar os galhos, os sintomas, os problemas que vemos, as ações erradas das pessoas. Não. Mas sim cortar a raiz. A crença fundamental de que existe um poder do mal, separado e oposto a Deus. É uma abordagem radicalmente diferente do habitual. Sim, essa é a tese central. Mas levanta logo a pergunta: será que esta abordagem, que parece tão filosófica, não é? Tão abstrata, tem alguma tradução prática no mundo real? Pode mesmo mudar alguma coisa? Pois, essa é a questão de milhões. E o texto tenta responder a isso. Esforça-se por apresentar exemplos concretos que sugerem que sim, que pode ter efeitos práticos. Que tipo de exemplos é que ele dá? Um dos mais detalhados tem a ver com um grupo de estudo do Caminho Infinito, que é a escola de pensamento associada ao autor, que decidiu focar o seu trabalho espiritual especificamente na questão dos acidentes de trânsito. Ah, sim. Como assim? Numa altura em que os jornais locais já estavam a prever, como é costume, um número elevado de mortes nas estradas. Ok. E o que é que aconteceu? Qual foi o resultado? O resultado que o texto relata foi um número recorde baixo de fatalidades. Nenhuma na cidade de Chicago e apenas uma no condado à volta durante todo o feriado. Nenhuma? Nenhuma na cidade, uma no condado. E o texto apresenta isto não como uma sorte, uma coincidência feliz, mas como um possível efeito desse trabalho focado na causa impessoal que estaria por trás dos acidentes. É uma alegação forte.
É. E para tentar reforçar a ideia de que não foi só acaso, o texto acrescenta que, nesse mesmo fim de semana, no Canadá, registou-se o menor número de acidentes rodoviários em 7 anos para aquele feriado específico, em todo o país. E isto apesar do tráfego e do número de carros ter aumentado bastante nesses 7 anos. E mencionam também experiências parecidas, com resultados positivos na Nova Zelândia, também ligadas à segurança nas estradas. É impressionante se for assim. Apresentar estes casos como prova de que por trás de coisas como acidentes que a gente normalmente atribui a causas muito concretas, descuido, álcool, falha do carro, a estrada. Sim, as causas imediatas. Exato. Que por trás disso existe algo mais, uma influência impessoal ao operar. E que abordar essa causa impessoal, através da compreensão e realização da verdade do um só poder, pode ter efeitos que se medem em larga escala. Mas voltamos à questão da responsabilidade. Isto não tira a responsabilidade do condutor que bebeu demais. O texto parece fazer aqui uma distinção importante. Ele não nega a responsabilidade da pessoa pelas suas ações concretas. A pessoa que conduz bêbada é, sim, responsável pelos seus atos e pelas consequências. Isso parece claro. No entanto, o texto convida-nos a olhar para a causa por trás da tendência. A tendência para o descuido, para desobedecer às leis, para o vício, seja jogo, álcool, drogas, o que for. Certo. A argumentação é que a origem fundamental dessa tendência não estaria principalmente na pessoa em si, nem apenas nos seus antecedentes familiares ou no ambiente, como muitas teorias sugerem. Onde estaria então essa origem, segundo ele? Nessa coisa impessoal, nessa crença universal em 2 poderes que funcionaria como uma influência invisível a afetar o pensamento e o comportamento das pessoas, coletiva e individualmente. Usando o exemplo do vício que deste, a pessoa que sofre de adição ao jogo não seria intrinsecamente um viciado por natureza. Haveria algo impessoal a operar através dela, talvez explorando vulnerabilidades pessoais, sim, mas cuja raiz última seria essa crença dualista que todos partilhamos. E libertar-se disso passaria por Reconhecer a irrealidade do poder dessa influência. Ver que ela não tem poder próprio. Portanto, o princípio da impersonalização do mal é mesmo a chave de toda esta abordagem. Permite olhar para além da pessoa, seja o doente, o nosso adversário ou até nós mesmos, e reconhecer que qualquer forma de erro ou de conflito tem a sua base última nessa fonte impessoal, a crença universal e aceita em 2 poderes. tratar a raiz em vez de andar só a tratar os sintomas. Exatamente. Ok, vamos tentar então resumir isto tudo. O que é que a gente retira desta análise? A perspectiva que este material apresenta é no mínimo desafiadora. Propõe uma reavaliação radical da origem dos problemas que todos enfrentamos. Em vez de nos focarmos só nos sintomas, nos efeitos que vemos ou nos atores individuais, pessoas, governos, circunstâncias, até as nossas próprias falhas, sugere que olhemos para uma crença fundamental e impessoal. Sim. A crença de que existe um poder do mal autónomo, separado de Deus, e que essa crença é que é a verdadeira raiz que precisa ser tratada, cortada, como diz o título. E por consequência, a cura, seja ela individual ou coletiva, para problemas de saúde, financeiros, de relacionamento, sociais, não viria de uma luta contra um inimigo interno ou externo, mas sim de um despertar. Um despertar. Sim, um despertar para a realidade de um único poder. O bem, ou Deus, seria fundamentalmente uma mudança de consciência, um reconhecimento da verdade sobre a natureza da realidade e da irrealidade daquilo que parece opor-se a ela. É, sem dúvida, uma visão que nos obriga a questionar muitas das nossas ideias feitas sobre causa e efeito, sobre o bem e o mal. É bastante profundo. E talvez isso nos deixe com um pensamento final, algo para explorar. Se a causa fundamental de tantos desafios, desde doenças a acidentes, passando por conflitos ou mesmo às nossas limitações pessoais, não reside, na sua origem mais profunda, nos indivíduos específicos, nem em Deus, mas sim numa crença universal, impessoal e, segundo o texto, errónea, num segundo poder. De que forma é que a simples conscientização desta dinâmica e talvez a recusa consciente e ativa em validar essa crença no nosso dia-a-dia, de que forma é que isso poderia começar a dissolver alguns desses mesmos desafios que vemos no mundo ou mesmo dentro de nós? É uma boa pergunta para ficarmos a pensar. Uma reflexão importante.